Olá, está no ar mais um episódio do AlumiCast. Eu sou Alex Teixeira e ao meu lado aqui nós temos o Marcos Vinícius. É isso aí, pessoal. Que bom ter você aqui de novo. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa aí o sininho, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo com aquele amigo que gosta, com aquele familiar. E hoje a gente vai falar de um tema que nunca falamos aqui, em um dos nossos encontros. E vamos receber um convidado, só que eu vou falar uma coisa, vou pedir para ele se apresentar, porque o sobrenome dele é super diferentão. Vamos lá? Posso tentar? Pode arriscar. Rodrigo Scapola Tempore. Conseguiu porque treinou muito. Mas vamos lá. Valeu, hein? Prazerão, Marcos. Prazerão, Alex. Bom demais estar aqui. A gente vai contar muitos causos aí da comunicação. Vou falar um pouquinho sobre minha carreira, mas antes a questão do sobrenome, né? O Alex bem acertou, não é fácil, né? Tem apresentador de jornal muito experiente, né? Inclusive meu amigo Rogério Simões, que não conseguia falar, embolava a língua, era bem difícil, né? Mas eu tava contando aqui pro Marcos nos bastidores, né, que eu acabei fazendo disso, desse limão uma limonada, né? Sempre desde criança aí, ainda falando sobre o sobrenome, né? Eu embolo em sobrenome e embolo em Scapola Tempore, né? Bom, a pronúncia é essa, tá? Tá acostumado, né? Desde criança. Exatamente, Scapola Tempore. Mas desde criança eu sofria na sala de aula, né? Toda professora chegava, todo ano mudava de professora, era uma professora nova para falar o meu sobrenome. E aí aquela risaiada toda. Já estava em setembro, a professora não sabia. Ninguém sabia. Rodrigo Scapola. Tempore Né? no máximo, tinha que ser só o escápula. Mas o legal era que os colegas, como eles repetiam, né, a gente ficava na mesma sala, eles iam aprendendo. Então uma coisa que era uma zoeira, que era quase um bullying, ela foi virando uma marca pessoal. E de repente, com o tempo, eu pensei, é melhor eu ser só Rodrigo Scapola Tempore, ao invés de usar o meu outro sobrenome, que é Machado. E por fim, uma coisa que seria assim, né, poderia ser negativa, acabou se transformando em algo muito positivo na minha carreira, na condução assim, da minha marca própria. E isso é uma estratégia. É legal. Assim, eu consegui falar, mas eu acho que escreveu não dou conta ainda. Mas escrever eu não vou te cobrar, né? Inclusive, muita gente acha que é grego, né, mas é da Itália mesmo, do sul, ali da região de Salerno, de Nápoles. Inclusive, gente, vai estar aí na legenda, tá? Vai estar nos créditos, então fiquem despreocupados. Mas vamos começar, e hoje a gente vai falar, eu falei de um tema diferente do que a gente já trouxe aqui algumas vezes. A gente já falou muito de tráfego, inclusive já falamos de assessoria de imprensa, mas hoje a gente vai bater um pouquinho mais na tecla do LinkedIn. E por quê? Porque esse camarada aqui, ele é top voice no LinkedIn. E o que significa isso? Vamos explicar para a nossa audiência. Bom, vamos lá. Top voice no LinkedIn, né? Basicamente a gente pode falar que é um influencer da plataforma. Aí quem vê desse jeito, assim, parece que o cara já chegou lá e virou top voice. Mas foi uma construção muito grande, de muito tempo, com conteúdos, com impulsionamento, acionamento orgânico da minha marca pessoal e do que eu tinha para conversar com a plataforma durante vários anos, né? Então, assim, com o tempo, com essa relevância, não só o algoritmo de alcance que eu tinha, mas pela suposta qualidade do produto que foi avaliado pelo crivo editorial do LinkedIn, eu consegui alcançar vamos dizer assim, alcançar esse selo de top voice, que digamos assim, né, é uma voz que tem uma certa relevância na rede, né? E aí daqui a pouco eu vou explicar por que é tão interessante ter essa função no LinkedIn e o que eu tenho a dizer sobre isso também. Mas aí, as pessoas se inscrevem? Ou isso é feito internamente por eles, de repente tem uma eleição lá dentro do LinkedIn. Bom, curso, alguma coisa? Muita gente acha que é de repente meio que direto, ou você Indicação. faz um esforço ou indicação, mas não. Desde o começo você vai passando por umas etapas, né? Então, assim, para você chegar a esse top voice de selo azul, que é o top voice, digamos assim, geral da plataforma, que tem uma relevância entre todos os motes da plataforma, que é sobre carreira, trabalho, vida pessoal, você vai passando por outros nichos também de influenciador. Então, lá atrás eu comecei sendo o LinkedIn Creator, que o pessoal chama, né, que é o criador de conteúdo do LinkedIn. Qualquer um pode ser. Hoje você pode ativar o modo de criação, mas para você entrar no programa editorial LinkedIn Creator, existe um convite. E aí, respondendo a sua pergunta. Existe esse convite De alguém que já está lá, do próprio LinkedIn, como que é? Do próprio LinkedIn, e você tem os gerentes de creators. O LinkedIn ele identifica que você tem uma relevância ali no seu tema, né? No meu caso, sempre falei sobre comunicação. E aí você passa por essa fase, começa como LinkedIn Creator, já entra num fórum específico, né? O que acontece é que tem muito picareta que coloca lá no perfil que é Creator, né? E aí faz uma bagunça.
Mas até chegar no selo Top Voice, que é, vamos dizer assim, né, o mais recomendado, né, entre todos, aí existe um nível de filtro que realmente não dá para você fingir que você é, né? Porque ele fica ali grudado ali no seu perfil com um selinho azul. E existe uma diferença, por exemplo, falando de uma outra plataforma, que é o Instagram, onde muita gente se intitula influenciador. Tem o selinho de verificado lá. Né? Mas assim, eu sou influenciador, estou no Instagram, mas não existe um crivo, né? Antigamente tinha muito aquela coisa, tem mais de 10 mil seguidores, ou isso e aquilo, e se intitulavam influenciadores. O Top Voice, ele acaba sendo também uma pessoa que influencia outras, de alguma forma. E qual é essa forma? Bom, vamos lá, essa forma, e aí sou suspeito para falar de LinkedIn, né? E é claro que eu vou puxar a sardinha, mas assim, de fato, o LinkedIn ele tem uma característica diferente em relação ao Instagram, que ele é uma rede social que ela tem um nível de credibilidade maior. Porque ela faz uma seleção, uma curadoria de quem está conversando ali. Ela não é um oba-oba que se pode tudo, né? Você não vende imagem no LinkedIn. Primeiro você vende conteúdo textual. Foi isso que me atraiu muito, né? Quando você pensa no Instagram, você tem uma gama assim, de segmentos, de pessoas, de vários formatos para você chegar a ser influência, né? E muitas vezes, sem qualquer julgamento ou juízo de valor, muitas vezes você chega a ser influência fazendo algumas coisas que são relativamente triviais. Não que isso tire o mérito. Mas o LinkedIn, como ele é uma rede profissional, ele tende a ter um nível de seriedade maior. E para a gente que é da comunicação, isso é muito bom. Para eu que sou do texto, eu me encontrei no LinkedIn por isso. Porque era uma rede social que me permitiu chegar a um nível de influenciador pela escrita e construção de conteúdo. E você ia, então, antes de ser Top Voice lá, você ia escrevendo sem pretensão nenhuma, no final das contas, eles identificaram essa predisposição em você e aí te convidaram para participar de grupo e ali você foi galgando o degrau. Exatamente, certo? foi bastante orgânico, Alex. E assim, o legal do LinkedIn, e aí eu nem vou me gabar, porque fica parecendo assim, cara, você é Top Voice do LinkedIn. Eu tava até falando com o Marcos que assim, eu acho que até, apesar de ser de Belo Horizonte, eu tô morando aqui em Uberlândia há 5 anos, né? Eu me considero já quase daqui. E aqui em Uberlândia, pelo que eu pesquisei, não tem ninguém com esse selo. Aí você pensa, então você tem 1 milhão de seguidores. Não. A ideia do LinkedIn ela não é quantitativa. A ideia do LinkedIn é o quanto você consegue influenciar em fóruns que são sérios e que tem uma relevância bacana para a sua área. Então importa muito mais, né? E aí respondendo a sua pergunta, você construir um conteúdo de valor e atingir pessoas que estejam alinhadas com o que você está fazendo. E aí não necessariamente a quantidade. Não são métricas de vaidade. Não são métricas de vaidade, acho que o ponto é esse, né? Legal. E aí, quais são então as vantagens, vamos dizer assim, de você ser Top Voice LinkedIn hoje? Tá, vamos lá. Como que o mercado vê isso? Qual foi seu ganho? Bom, eu ganhei esse selo em janeiro, né? E aí, assim, como eu falo, assim como eu construo a minha marca pessoal no LinkedIn, comecei isso há 4 anos, a construção do que eu vou fazer e estou fazendo com esse selo, ela também é muito recente. Então, assim, eu não vou falar que já está tudo pronto, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o LinkedIn em si, ele já me deu muitos ganhos até quando eu não tinha o selo. E talvez por isso, por eu acreditar nessa plataforma, na capacidade dela, de você chegar em pessoas que você não chegaria em outras redes, eu fui sendo estimulado, eu fui querendo passar por essas etapas, né? Então eu estava falando do Creator, quando eu comecei esse Creator, depois de ser Creator eu ganhei o selo que é o selo de Top Voice de nicho, que é um selo que mais pessoas têm, em redação de conteúdo para web. Eu já fiquei super feliz com esse selo, eu estava feliz com isso, falei, tá ótimo, é minha área, tem um selinho ali, o Top Voice é um selinho amarelinho. E aí em janeiro veio esse selo azul, depois de uma nova leva que eles fizeram, né? E isso aí eu ganho com o LinkedIn em vários aspectos, porque eu vou entrar nessa parte, mas o LinkedIn não é mais uma rede de emprego, de achar emprego, né? Então é uma rede de conexão, uma rede de negócio. Isso mudou bastante. Porque as pessoas falam assim, o LinkedIn é o meu currículo. Não é. Né? De forma alguma. O seu currículo é o conteúdo que você faz no LinkedIn. Exatamente. E eu acho que é isso aí que é o diferencial. E no LinkedIn você consegue mostrar a sua personalidade, né? Tem um outro viés. Exato. Porém, ainda é, na minha leitura, não sei se eu estou certo ou errado, uma rede social muito negligenciada. Tá, né? perfeito. Tô certo? Tá certo. Tanto que falar de LinkedIn muitas vezes... incrivelmente, ainda há um nível de preconceito. Tem gente, o cara é um profissional gabaritado,
Tem gente que fala assim, eu não preciso estar no LinkedIn, não. Pra quê? Procurar emprego? E aí eu penso assim, gente, o LinkedIn deixou de ser uma rede de vaga de emprego já faz muito tempo. É uma rede de construção de conteúdo, de relacionamento, de network. Se estabelecer no mercado também, que você já atua, se é empresário, vale a pena. Exato. Para o contato entre empresas, né? Assim, para o contato com pessoas que te interessam. Então, assim, tem uma gama de coisas que você pode fazer com o LinkedIn. E, assim, dentre as que eu faço, falando de uma maneira bem direta, vocês que são do marketing, eu acho que a melhor forma de marketing é aquele que não parece marketing. Exatamente. Então, assim, você vende quando você não está apontando a arma na cabeça da pessoa, porque você vende pelo desejo. Então, assim, o que eu fui aprendendo? E aí eu acho legal falar que as histórias não são perfeitas, as histórias que a gente constrói, né, no LinkedIn. Eu saí da Globo em 2020, na leva da pandemia, eu fui demitido. E aí eu comecei a construir conteúdo de valor lá. E eu desde o começo eu falei, eu não vou colocar porque eu estou open to work, que eu estou aberto a trabalho. Eu não vou pedir trabalho no LinkedIn, porque a empresa que for me contratar ou quem for até mim, eu vou me vender fazendo meu conteúdo ali. É ali que é meu cartão de visita, né? Inclusive, dizem aí as boas línguas que é mais fácil você ser contratado trabalhando do que disponível no mercado. Né? Que as empresas desejam que você vá para a concorrência ou para uma outra empresa de outro segmento, sei lá. Você concorda com isso também? Ou... Eu concordo, assim, apesar de não achar que isso é ideal, né? Assim, no mundo ideal talvez não seria, mas o mercado ele tem um nível de crueldade também que a gente seria leviano em não falar que tem, né? E assim, existe uma predisposição a você pensar que as pessoas que já estão performando nas empresas, elas teriam uma certa chancela para entrar em outras, né? E aí, assim, mesmo falando isso que eu disse, que o LinkedIn não é necessariamente uma rede para emprego, ainda existe, claro, um movimento lá que também foca nisso, né? É normal você ser contratado no LinkedIn pelos headhunters, né? As pessoas que caçam, que vão atrás. E sim, e muitas vezes essas pessoas que caçam profissionais no LinkedIn, elas vão atrás de alguém que já está ali. O que às vezes é uma pena, eu acho que às vezes a gente não pode julgar um profissional que ele não está colocado, né? Mas aí entra uma esperteza no bom sentido. Quando eu não estava colocado, depois que eu saí da Globo, em nenhum momento eu falei, gente, olha, esse post é para dizer que eu sou jornalista, assessor de imprensa e faço isso e isso. Eu falei assim, eu vou construir coisas que vão fazer minha audiência brilhar. Você saiu da Globo e já empreendendo, então? De alguma forma, sim. Mas você lembra o primeiro conteúdo? No auge da pandemia? O primeiro conteúdo foi da saída da Globo. Porque foi outra forma de fazer limonada. Toda hora eu tô falando esse ditado errado. De fazer. Do limão a limonada. Do limão a limonada ou fazer limonada do limão. E foi. Porque que eu pensei assim, peraí, a Globo é um selo muito grande, né? E foi uma experiência sensacional. Eu fui repórter do G1, repórter e editor. E acabei assim também, apesar de ser repórter web, eu acabei fazendo vivo, entrei na rua, fiz rede social, fiz podcast, falei em rádio. Fazia ao vivo da redação. Aí eu falei assim, agora o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que aproveitar isso, né? E eu também não vou contar minha história, eu não vou contar minha história perfeita, ela não é perfeita. Mas espera aí, mas tem um selo legal aqui. Então eu já joguei o post de que eu estava saindo da Globo, né? Como se diz assim, fechamento de um ciclo, mas espera aí, olha meu selo aqui. Isso aí já começou a me abrir portas. Que legal. E você passou por outras empresas, que muito relevantes, o UOL... o jornal O Tempo. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória. Você é formado... Eu sou jornalista. Você é formado em jornalismo. Isso. E como que foi essa sua trajetória até agora? Porque aí a gente vai chegar num ponto importante, que hoje você empreende, tem a sua empresa. Mas Sim. O que tem a trajetória? Bom, toda a minha trajetória até agora foi o que fez eu chegar aonde que eu cheguei hoje, né? Assim, claro que ainda a carreira é uma rota que a gente ainda tem que construir sempre, né? A gente não pode falar chegamos já no topo, mas a minha carreira ela foi uma carreira muito fluida, ela foi uma carreira muito oscilante no sentido, não de altos e baixos, mas no sentido de eu estar, às vezes, trabalhando em redação, como eu já trabalhei lá em BH, eu formei em jornalismo lá em Belo Horizonte, aí eu fui para o jornalismo tradicional, trabalhei no Jornal Tempo, no Diário do Comércio, no Estado de Minas, aí eu fui para assessoria de imprensa, lá mesmo, depois eu empreendi num jornal de bairro, tive um jornal de bairro lá em BH, foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Jornal impresso? Impresso ainda. Legal.
E ele Você está falando da década de 90? Isso, não, eu sou mais 2000. novo. Não, isso aí foi... Não, na verdade... Jornal não, impresso, né? O jornal impresso eu já... buguei aqui agora. Não, olha que engraçado, gente. Mas até 10 anos, menos de 10 anos, 8 anos atrás, tinha muito jornal impresso. Exato. É porque o tempo está passando de uma maneira tão estranha por conta da Acelerado, do né? digital, que 2012 parece que foi outro século, né? Mas assim, o jornal ele começou, a gente lançou ele em 2011 e ele durou até 2019, quando eu vim para Uberlândia. E ele realmente foi outra história também de sucesso e não fracasso. Mas você tinha ele até pouco tempo, então, até 2019. Exatamente. Mas ele foi aquela velha história, que é o ciclo de empreendedorismo, né? Ele deu certo. A gente tinha uma grande pegada de vender essa coisa palpável, emotiva do comerciante do bairro anunciar para o jornal do bairro. Sim. A gente resolver as causas da comunidade. A gente teve prefeitura como anunciante, Habib's, grandes empresas. Mas chegou uma hora que a gente não estava sustentando a operação, porque... Como que você faz com aquele tanto de impressão, aí você tem que mexer com o caminhão, vai lá no parque gráfico do Jornal Tempo para imprimir. É uma distribuição... Não compensava continuar online, Rodrigo? Compensava, mas aí minha carreira já tinha... Você já tinha vindo para cá? Exatamente, eu tinha vindo para cá. Mas eu comecei no... Eu tive assim, até hoje, eu não posso falar que eu tive uma carreira... Que é aquele cara, jornalista que trabalhou 20 anos na Folha de São Paulo, jornalista que trabalhou 20 anos na comunicação da Vale. Não, a minha carreira era bastante oscilante, assim. Inclusive, vi que você foi copywriter da Uniub. Sim, cheguei a trabalhar na Uniub depois que eu saí da Globo. Então, assim, eu flertei com muitas áreas e isso me deu uma capacidade, assim, de ler muitos setores e entender muitas pessoas, assim, de diferentes fóruns dentro do jornalismo e da comunicação corporativa. Eu acho que essa capacidade assim, de leitura foi o que me fez vender, né? Eu costumo falar, quando a gente é repórter, a gente está vendendo para o leitor, com palavras. Quando a gente mexe com comunicação corporativa, você está vendendo o peixe do seu cliente também, com palavras, discurso, né? É isso. Legal. E qual a diferença, que eu sei que muita gente tem essa dúvida, de assessoria de imprensa e relações públicas? Vamos lá. A gente, assim, tem uma... Até é bom falar isso aqui, porque eu acho que o pessoal das relações públicas deve ficar com muita raiva de jornalista que é assessor, porque a gente, assim, tem um lado que o Relações Públicas, ele tem um escopo maior que o nosso para mexer com tudo que envolve relações públicas, né? E aí você fala, relação institucional, é um cara que tem também uma pegada para a parte de cerimonial, para a parte de eventos, é um cara que sabe transitar mais, assim, em órgãos públicos, tem uma noção que é mais ampla desse relacionamento. E a gente que é jornalista, o que a gente aprende mais é assessoria de imprensa, que dá para falar, e aí eu falo isso até assim, fazendo uma justiça aos colegas que são relações públicas, que a gente pegou jornalista, como a gente viveu muito com assessor de imprensa, a gente aprendeu a fazer assessoria de imprensa enquanto jornalista, enquanto repórter, editor. E aí a gente virou assim, falou, saí do negócio, agora eu sou assessor de imprensa. E de fato é um negócio que a gente sabe fazer. Eu sei fazer assessoria de imprensa, fui aprendendo com o tempo, já atendi grandes grupos. Ano passado eu atendi os 100 anos do Grupo Zema, já atendi desde pessoa física até empresa grande. Mas eu não tenho talvez o conhecimento de um relações públicas que entende esse jogo de uma maneira mais ampla. Então acho que a gente tem que falar muito assim, que o jornalista ele faz a assessoria mais convencional, só que ele aprende assim no dia a dia, né? E talvez o Relações Públicas, a parte da assessoria de imprensa, ele não pegou ali vendo do outro lado, do lado que a gente vê. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira, assim? Ou um case específico, você falou que atendeu grandes empresas, um desafio mesmo, de fazer o negócio acontecer, sei lá, alguma coisa... Tá. Não, antes disso eu vou falar de uma situação assim, interessante, engraçada, que eu acho que vocês convivem com isso também, que os clientes, pessoa física, os menores clientes são os que dão mais trabalho, né? Isso eu ia te perguntar justamente isso. Será? Sim, será? Será? Eu ia te perguntar isso Eu mesmo, acho que assim. não é lenda urbana. Será que todo mundo precisa de um assessor de imprensa? Tem que ser empresa grande, quem é MEI ou então uma pessoa física, como funciona? Olha, eu uma acho pessoa que tem visibilidade na mídia? Eu acho que precisa, né? E assim, em termos de maior desafio, assim, eu acho que foi, agora falando sério, eu acho que foi quando eu saí da Globo e fui com essa construção de conteúdo do LinkedIn, eu chamei a atenção de uma empresa de São Paulo e eu fui trabalhar em assessoria de imprensa para startups, né? Por meio de
comunicação, para o meio de inovação. E aí, sinceramente, eu não sabia nada de startup, eu não sabia nada. Assim, e você tem que entrar num mundo que não é seu. E eu era acostumado com uma assessoria de imprensa muito assim, quadrada, tradicional, faz release, manda pra mídia, dispara. Bem conservador. Conservador, aquela coisa normal. E aí, a assessoria de imprensa de startup, os caras têm outro ritmo e muitas vezes a assessoria que você faz para eles é muito mais relações públicas também, porque você tem que construir a história deles, e às vezes eles só querem que o conteúdo deles chegue no investidor deles, eles nem querem que chegue necessariamente na mídia. Então isso aí foi bem difícil, assim, eu não entendia nada, todo aquele linguajar de pitch, early stage, isso foi bem estranho, assim, mas assim, eu fui aprendendo assim na raça e fui entendendo que esse pessoal de startup, eles tinham muito a ensinar a gente da comunicação, que a gente estava muito acostumado com aquele modelo antigo e o mundo digital não permite mais. Sim. Aí eu pensei assim, vou aplicar essa maneira de fazer comunicação, essas metodologias ágeis, no meu negócio, né? Então hoje muito do que eu aprendi com startup foi o meu maior desafio, foi difícil pra caramba fazer assessoria de startup, mas depois que eu aprendi eu falei assim, eu já entendi, esses caras são assim. Eles focam em resultado, eles não microgerenciam, eles não querem relatório se o que importa está sendo feito. Então assim, é fazer o que importa, comunicar da maneira correta para criar autoridade, já é o objetivo. E isso me fez crescer demais, foi o maior desafio. Legal. E voltando aqui para o LinkedIn novamente, quais são os conteúdos ali que eu consigo... Porque, por exemplo, na verdade, eu vou até reformular minha pergunta. Hoje eu tenho meu perfil no LinkedIn, né? E eu quero postar alguns conteúdos, algum texto de alguma ação de marketing que a gente faz na Lume e tudo mais. O que realmente eu consigo chamar a atenção? Por exemplo, porque no Instagram ali, se eu posto um Reels, são vídeos, vai chamar mais atenção do que a imagem estática. O LinkedIn também tem essa diferença de post de vídeo para post de imagem estática. Ou conteúdos que mais engajam, né? Ou conteúdos, Sim. hashtags que mais engajam. O que me faz engajar ali, realmente deslanchar no LinkedIn? Tá, aí eu entro naquela questão que eu te falei. Por que eu acho que o LinkedIn ela é a rede assim, que tem mais credibilidade? Porque o algoritmo é simpático a histórias reais, a causas que geram valor, que geram impacto social, transformação, que defendem saúde mental, diversidade, que geram conteúdo informativo. Então, assim, tudo que tiver no âmbito da fake news, tiver no âmbito da palhaçada, que tiver no âmbito da ofensa, que tiver no âmbito, assim, do que não cabe no mote editorial deles, que é um mote bem maduro, não vai engajar. E aí, em termos de ferramenta, né, você falou de vídeo e tal, o LinkedIn é uma rede que ela não privilegia vídeo. Ela não interessa muito em vídeo, porque aí bateria um pouco com o Instagram. A ideia do LinkedIn são conteúdos geralmente textuais. Sim. E conteúdos que vão impactar com o texto, né, com a leitura. E aí você pensa assim, mas qual que é a fórmula? Gente, assim, eu fiz muito por instinto, né? Mas uma coisa que eu percebi bastante a gente que mexe com comunicação, eu não uso o LinkedIn para repetir o que eu acho muito trivial. Por exemplo, um cliente meu de assessoria de imprensa saiu no estado de Minas. Eu acho muito chato chegar lá e postar esse cara porque que ele saiu. Saiu, resultado, meu resultado, eu acho chato. Agora, uma história que eu tive com esse cliente, o negócio desse cliente que tem, por exemplo, uma pegada de mobilidade urbana. Eu estou atendendo agora a Copa do Mundo de mountain bike em Araxá. Esse cliente tem uma pegada de mobilidade, de cidades inteligentes. Então, assim, no LinkedIn você tem que sempre pensar o seguinte, fazer uma pergunta. Por que eu vou postar isso e o que eu vou gerar a mais para a plataforma? Quando você postar mais do mesmo, não engaja. Mas quando você posta com originalidade e transmite algo que a plataforma entende que é diferente, aí fica muito mais simpático. Não tem trend no LinkedIn. Não tem. Não tem trend não, lá, não que tem. esse conteúdo tá engajando, não necessariamente. Não E necessariamente. vai todo mundo. Mas eu vejo muita gente, eu acho bem chato, viu, gente? Vou ser bem honesto. Aquela galera que fiz um curso, posta um certificado. Isso virou uma modinha. Virou. Não é, eu não sei se ainda não tá tanto mais, ou tá? Ainda um tem, pouco, né? Na Ainda pandemia tem, né? ficou bem forte. Na Agora pandemia não era sei. muito forte. A autopromoção do LinkedIn, e assim, eu não vou fingir que eu não faço, eu faço também, mas eu tento fazer ela, como eu te disse, eu tento fazer ela assim, não parecendo que é tão direto. Sempre mandando algo assim a mais pro público, né?
Essa questão de certificados, eu já pensei em uma época assim, eu já tive muita dúvida sobre isso, né? Igual a questão do estou aberto a emprego. Mesmo que eu estrategicamente acho que não é legal a pessoa colocar o tal do Open to Work, eu também não tenho capacidade de julgar isso, porque seria arrogância da minha parte pensar que uma pessoa às vezes está precisando de um trabalho e ela usa esse recurso, né, para colocar. Então a questão de certificado, aí eu vou até assim, levemente discordar um pouquinho de você. Eu acho que o certificado, se a pessoa fez e ela às vezes esforçou para pagar o curso, ou se era um sonho dela aquele curso que às vezes para a gente não é, e se ela colocou aquilo ali, eu acho que a gente tem que, é melhor a gente passar e falar assim, cara, parabéns, valeu. É melhor isso do que atacar os outros, né? Não, mas é no sentido de que eu vejo gente que faz curso de 1 hora. E posta. Fiz curso de Windows. Aí vai lá e coloca. Aí eu acho que eu já tem também a galera não que faz, tem a galera que faz desse jeito. Não, eu também não colocaria. Eu acho que aí é a estratégia Windows. errada, né? Aí não é nem assim questão da pessoa tá assim fazendo autopromoção, não. A estratégia dela é errada. Eu já vi, a gente recebe muitos currículos lá na Alumni. Eu já vi alguns currículos que aí chega desse jeito mesmo, com alguns cursos assim que falam. Aí essa curadoria tá errada. Esse pacote Office básico aqui é o básico que você nem precisa colocar, né, mano? Não, aí eu também acho. Isso a gente fazia no início dos anos 2000, no máximo. Tem um lance que é interessante. O jovem, essa geração mais jovem, eles muitas vezes falam, eu não tenho ainda um trabalho legal, eu estou como estagiário. E aí, como que ele se posiciona ali? Isso é legal. Eu lá, ano passado, eu dei umas mentorias para a empresa júnior lá da UFO, do jornalismo, dei algumas aulas lá também, que era parte do meu estágio do mestrado. E aí, assim, o que eu falei demais com essa galera que está chegando agora, é isso, que se eles não estão posicionando lá, eles estão perdendo, né? E aí eles têm que dosar uma ansiedade, porque essa geração, e eu já notei muito isso, essa geração eles querem ser diretor com 20 anos. É muito imediatista. É muito imediatista, assim. E eu assim, poxa, eu fui colocar... Esse ano, assim, depois de, sei lá, mais de 15 anos de carreira, que eu fui colocar lá que eu sou sócio-diretor da minha empresa, né? Então, assim, é uma jornada. E essa galera, eles não estão querendo viver tanta jornada, eles querem ser dono... no meio de estagiário para CEO rapidamente. Rápido. Então, assim, o que eles têm que fazer, né? Primeiro, eu recomendo eles se posicionarem no LinkedIn desde já, construindo conexões e criando conteúdo de valor. Isso eu falei com eles, assim. Por quê? Para mim, se eles começam a fazer isso agora, eu tenho exemplos de alguns alunos que fizeram, até gente que está trabalhando comigo, e eles vão conseguir ficar mais assim, atrair o mercado mais rápido. Por outro lado, essa geração ela tem que dosar um pouco assim, que eles vão chegar lá no LinkedIn e eles vão tomar pancada, porque eles vão ver gente que já entende muita coisa, que não adianta eles colocarem lá que eles são sócios diretores da agência modelo do trabalho de TCC. Eu não colocaria, eu acho que às vezes é melhor ser sincero e falar, olha, eu sou estagiário, ou eu estou começando aqui numa empresa. Então eu sou a favor dessa galera, assim, eu entendo que eles têm esse ímpeto de não aceitar coisas que talvez a gente aceitou, assim, trabalhos com assédio, uma lógica meio errada de trabalho que a nossa geração aceitou. Eu acho legal eles não aceitarem, mas por outro lado eles têm que entender que há uma realidade, há uma construção para você chegar num lugar de carreira, e não é só chegar e falar que você já é, não. Legal. E você hoje tem a sua empresa, vamos falar um pouquinho sobre ela? Bom, vamos lá. A minha empresa ela é um pouco consequência de toda essa miscelânea aí que foi a minha carreira, né? Essa mistura de assim, se for me perguntar que você foi repórter do UOL, eu fui, correspondente daqui, eu era colunista do Estado de Minas, eu fiquei 3 anos sendo colunista do Estado de Minas. Teve uma trajetória internacional, alguma coisa? Eu morei fora em Nova York, eu fiz correspondência também para o Estado de Minas de lá, quando eu fiz um estágio, foi até a minha primeira matéria. Isso foi muito legal. Mas você fez estágio de lá como correspondente? É, fora do país? Você era estagiário? Eu tinha formado. E aí essa história é legal também, porque foi uma coisa... Porque como assim? Um estagiário, tá correspondente, legal pra caramba. Tá pois é. Aí eu vou ficar contraditório, né? Pois é, eu tô pensando aí nisso contraditório. Não, mas eu tinha formado lá, eu tinha 23 anos por aí, né? E aí quando eu fui fazer, não tava, agora falando a parte, assim, perfeita mesmo da história, né? Não tava, formei com 23 anos, a realidade é, a faculdade não te coloca em trabalho nenhum, né? Principalmente na comunicação. Você dá sorte de conhecer alguém, ou você tira um sabático, ou tenta empreender, sei lá.
E aí eu tinha formado e tava nessa, não tem caixa ainda para entrar em um jornal grande, não tem nem experiência. Um professor meu me indicou para trabalhar na assessoria de imprensa da Polícia Civil, assim que eu formei. Eu era na época no Ceresp, lá de Belo Horizonte, que era a cadeia. Aí eu fiquei uns meses lá, eu falei, não tem a mínima condição, assim, era super tenso. Não tem estrutura para isso aqui. Não tinha Nossa, estrutura. imagina. Naquela época não tinha aquela lei de privacidade ainda, então os repórteres podiam mostrar a cara dos presos. Então a gente era assessor de imprensa da polícia, seu trabalho era falar com o preso, assim, olha aqui, ó, o cara vai te entrevistar aqui. Aí tinha repórter da Itatiaia, por exemplo, né, que os caras adoravam jornalismo policial, né, enfiava o microfone na cara do preso, mas por que você fez? O cara nem tinha sido julgado ainda, né? Mas por que você matou ela? O cara, mas eu não matei. Então, nessa época, não tinha aquela lei que hoje protege, podia estar né? sendo acusado realmente sem ter feito. Era suspeito ainda, era né? Suspeito. E aí eu fiquei muito assim, achei esse negócio muito pesado, isso foi meu primeiro trabalho. Aí eu vou chegar na história dos Estados Unidos. E aí, por fim, eu falei assim, não dá, cara, eu não tô maduro ainda. E aí foi uma meia-culpa que eu acho que essa geração de hoje não tem. Eu falei, eu não sou ainda um bom repórter, um bom assessor, eu nem sei o que eu sou. Vou aproveitar que eu tinha a sorte de ter um tio meu que mora lá fora, tá há muito tempo lá. E aí eu falei, vou pra lá, vou trabalhar em restaurante. Aproveito e pego o inglês e fui fazer um intercâmbio. Fiquei 6 meses lá. A sorte que eu dei é que quando eu tava lá, eu tinha um contato no estado de Minas, e aí eu lembrei, eu falei, não, mas eu já posso assinar em jornal oficialmente, né? Eu já formei. Aí eu pensei assim, cara, o que eu tô vivendo aqui é vários brasileiros imigrantes que eu tava convivendo lá com o dia a dia do restaurante. Os caras vivem aqui, eles são meio tristes porque eles vivem querendo mandar dinheiro pro Brasil, eles não vivem a vida nos Estados Unidos, o corpo deles está lá, mas a alma não está. E os caras estão vivendo o sofrimento da oscilação cambial. O cara fica assim, hoje o dólar está 1 para 4. Nossa, 20 mil dólares está valendo 80 mil reais. Preciso comprar um apartamento para minha família. O cara fala, mas eu não vou comprar. Depois o dólar cai. Aí passam uns meses, o dólar vai para 1 para 2. Aí o cara deixou de comprar. E vivendo só lá, né? Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, olha que legal essa matéria, uma matéria de economia. Falar assim, que a oscilação do dólar, ela muda, né, a vida desses brasileiros o tempo todo. E os caras que tiveram oportunidades lá atrás, às vezes não aproveitaram por isso. E aí eu sugeri essa matéria para o estado de Minas, como correspondente, né? Aí eles toparam. Eu falei, tava lá já, em loco, né? Aí eu entrevistei os meus colegas de trabalho, fiz algumas fotos, mandei pro jornal, aí olhei lá no dia seguinte, lá tinha, na Rua 46, o jornal chegava, né, tem a Rua dos Brasileiros, aí eu vi que tinha saído a chamada na capa. Nossa. Aí foi aí que eu tive essa minha experiência, sabe? Você era um estagiário empreendedor. Eu já tinha formado, eu tinha só esse jeito de estagiário. Então, mas você tinha muita visão do negócio. Eu tinha uma visão, assim, que eu fiz muitas coisas na minha vida, assim, que foram dando certo, tomei não pra caramba também, que é ser cara de pau. Então eu pensava assim, é aquela velha clichê, eu pensava assim, um não eu já tenho mesmo, né? Aí eu mandava o negócio, falava, se colar, colou, mas é de 3 tentativas que eu faço de algumas tentativas malucas, sempre uma dá certo, pelo menos, e essa aí deu. E aí, é legal que assim, a história foi crescendo com isso, né? Foi dando recorrência ali, foi tendo recorrência. Exatamente. Eu consegui ter esse selo de, olha, já fiz matéria, aí eu falei assim, aí entra a parte marqueteira, né? Falei, cara, eu fui um correspondente durante anos lá? Não, mas eu fiz algumas matérias, e aí quando eu voltei para BH, no meu currículo que eu mandei para os jornais, eu falava, olha, eu já fiz matéria pro estado de Minas aqui e tal, de fora, correspondente, os caras, não, então você, beleza, então você tem caixa. Aí foi que eu comecei a trabalhar no Jornal Tempo, no Diário do Comércio, e aí essa foi minha vibe de jornalista clássico, né? Até eu fazer essa transição para o corporativo, que é o que eu estou fazendo hoje. E o que você oferece hoje para o mercado? Bom, hoje eu tenho, assessoria de imprensa é um carro-chefe, né? Mas eu não faço assessoria de imprensa tradicional, porque não existe mais na minha concepção. Assessoria de imprensa não é mais pega, constrói release e manda para a mídia, né? Hoje em dia você tem que comunicar com tanto de gente, né? Você chega um cliente, você tem que comunicar com quem ele se relaciona, com os setores estratégicos das empresas que são os fornecedores, com os players do mercado, com o setor público. Você tem que construir autoridade. Em assessoria de imprensa, eu considero hoje que o LinkedIn é uma plataforma para o cliente emplacar, por exemplo, né? Dependendo da história correta que você constrói ali no LinkedIn, é mais forte do que um release que você manda para a mídia. Porque muitas vezes o cliente ele tem a história dele contada no LinkedIn, e quem que ouve a história dele? Quem precisava que ouvisse. Um grande cliente em potencial, um investidor em potencial, até um jornalista em potencial que fala, olha, eu vou contar essa história porque eu gostei do LinkedIn,
Então, eu tenho assessoria de imprensa como carro-chefe, mas eu penso muito nessa assessoria toda 360, que é pegar desde uma pessoa física, assim, um executivo, que eu faço também, posicionamento de assessoria de um executivo, até uma empresa grande, ler de uma maneira muito específica e fazer um plano que não vai ser igual para o outro, né? Então, eu penso na assessoria assim, uma assessoria bem diferente. Aí, além da assessoria, eu também tenho essa parte de mentoria de LinkedIn, né? Pela essa condição lá de estar como influenciador da plataforma. E como que as pessoas vão te localizar aí para entrar em contato? Porque provavelmente uma galera vai falar, pô, eu quero fazer. Eu posso falar para lá agora? Pode falar. Para aquela ou para aquela? Para essa cá. aí, beleza. Não, vamos lá, gente. Assim, ó, o sobrenome não vai ter nenhum, eu tava contando aqui para eles. No Google, inclusive, se colocar Rodrigues Capolatempore, vocês vão me achar lá já citado já no LinkedIn. Mas é só acessar o LinkedIn procurando por esse nome. No Instagram eu tô como Escápula Comunica, né, que é a minha agência, a minha assessoria. Mas é bem fácil. Eu tenho uma visão assim, qualquer pessoa, é só entrar em contato que eu mesmo atendo. Eu faço questão, inclusive, desse contato personalizado, que é o que diferencia a minha pegada para as agências grandes. Legal. Ô, Rodrigo, e lá eu vejo assim, muita gente no LinkedIn querendo vender serviços, principalmente serviços, né? Pelo direct lá do LinkedIn. Chama direct também. Sim, chama né? direct. Eu chamo de direct, É o próprio direct. Esse tipo de estratégia, normalmente, você acredita que funciona? Porque assim, vamos entrar agora na seara de vendas ali, essas abordagens. Tá. No patrocinado ou não? No normal, por enquanto. Depois a gente vai entrar no patrocinado. Porque assim, eu recebo muita gente, às vezes, comunicando comigo ali sem ser patrocinado mesmo. Tá. Vem conversar. O cara querendo te vender serviço? Isso. Ou eu começo a conectar, acabo de conectar com a pessoa, eu já recebo uma mensagem da pessoa. Tá. E você já esse comprou tipo de algum? estratégia. Você já comprou algum? Não. Eu também não. Porque aí eu entro naquela história. Não ser invasivo? Invasivo, eu acho. Eu acho chato, porque assim, gente, vamos ser sinceros. Se assessoria de imprensa, se alguém quiser esse trabalho de produção de conteúdo, que é outra coisa que eu faço também, que é essa consultoria de ghostwriter, né, de autoria fantasma, se alguém quiser esse trabalho de construção de marca pessoal, existe esse trabalho, muita gente faz, beleza. Mas por que esse cara, por que eu vou chegar pro cara e falar assim, olha, eu faço esse serviço, e ele vai falar assim, nossa, olha só, esse cara faz esse serviço, que diferente, vou contratá-lo? Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, quando o caminho é ao contrário, quando o cara ele me vê produzindo conteúdo lá, reforçando a minha marca, né? Assim, criando desejo, e ele fala assim, que é o que acontece comigo às vezes, ele fala assim, esse cara, eu quero o texto dele na minha empresa. Eu quero o texto dele fazendo os meus discursos, meus conteúdos. Esse cara, eu acho que ele vai resolver, vai me emplacar na mídia, vai emplacar a minha empresa na mídia. Se despertou isso nele, ele vai chegar até mim, ele vai pedir uma consultoria no direct. Mas eu, para chegar para a pessoa e falar assim, vendo isso aqui, para mim é tiro no pé. E a parte ali de tráfego mesmo, anúncio pago, né? Porque lá dentro do LinkedIn eu acho até bacana isso, porque você manda no direct da pessoa aquele anúncio e tudo. E eu já notei em algumas ações de marketing que a gente fez lá dentro da agência, né, Marcos? Sim. Que teve um certo resultado, principalmente quando a gente divulgava... o público executivo, a gente divulgava, vai ter um curso, uma pós-graduação de Isso tal a gente tá falando universidade, de um cliente nosso. de um cliente específico. Tá. E a gente fazia e tinha um resultado de leads. Legal. Né? Mas isso aí é comum para todo tipo de negócio, porque essa faculdade era ok para LinkedIn. Mas dependendo do tipo de negócio, talvez não seja tão interessante. Tá. Eu acho assim, como vocês são especialistas em fazer isso, com certeza vocês fizeram com uma filtragem estratégica, né? Sim. Então, assim, como vocês fizeram com essa filtragem, quem chegou esse material eram pessoas que, teoricamente, tinham predisposição para comprar esse produto, né? Então, aí eu acho que é legal, porque, assim, de repente, eu posso estar navegando lá, assim, vou dar um exemplo, assim, eu entrei com o processo agora para ter cidadania italiana, você estava falando do sobrenome, né? Já pode. Finalmente. Já tá confirmado, tá confirmado. Por mim já tá certinho. Beleza, saí daqui, tá de boa. Tranquilo. Aí eu pensei, aí hoje, por exemplo, eu tô querendo, assim, tá passando na minha cabeça, assim, agora eu quero estudar italiano, não sei falar italiano, eu tenho que saber. Aí, se talvez alguém, baseado em alguma, sei lá, pesquisa que eu já fiz, ou em algo específico, me mandar uma mensagem agora, assim, que seja patrocinada com um curso italiano que me interessa, talvez eu vire um lead, sim, e compre esse produto. O que eu acho chato pra caramba
são aquelas mensagens extremamente aleatórias, cara. Isso, assim, eu acho muito chato, quando, assim, não tem nenhuma razão de ser. O cara vê que eu tenho uma empresa, por exemplo, aí ele manda uma mensagem padrão assim, você escápula comunidade, aí você vira até assim, né? Você vê que é aquela automação. A empresa virou uma pessoa. Exatamente. E é assim, e é pra fingir que é a pessoa, né? Esses dias o João Kepler, da Bossa Nova, aquele cara assim que é um mito, né? Do Shark Tank, do setor de startup, me mandou esse direct, né? Ele, né? Quem acredita que é ele, né? Acredito sincero. Não, e é engraçado porque tem uma coincidência. Não, e sabe o que é o pior nesse caso? Eu já, por essa empresa de São Paulo, eu já atendi assessoria de imprensa do Davi Braga, que é filho dele. Sim. Eu já fiz uma ação pra ele. Aí quando apareceu o recado do João Kepler, eu falei, nossa, olha, agora o pai tá me querendo, né? Aí eu olhei lá depois, é um negócio automatizado, assim. Assim, ele fala assim, você tem potencial, a sua startup, a sua empresa de comunicação foi identificada como uma das que tem potencial, não sei o quê. Então preencha aqui os dados, aí de repente quando você vê, você já está dando dinheiro pro cara. E aí, assim, nesse caso geral, assim, o patrocinado, o tráfego do LinkedIn geral, eu acho chato. Vou dar um exemplo de como que eu me inscrevi num curso recente, não por mensagem direct ou algo forçado, mas por ver um conteúdo de alguém. Eu tô num grupo lá, que é o grupo dessa galera que tem o selo, né, que a gente falou aqui do Top Voice, e aí tem um cara que tem uma relevância bacana, o cara chama Mark Tyrell, eu nunca sei falar sobre o nome dele também. Igual o seu. É o jornalista, acho que até pior, porque o dele é menor, mas tem um T, um A, um Y, um cara muito bom. E ele tem uma trajetória também, assim, já era jornalista e foi para o corporativo. E ele foi um cara muito grande, assim, em palestra, em mentoria. Aí ele fez um post no LinkedIn, falando que ele foi convidado, estava participando de um curso que chama Management, que tem o selo de Harvard. É uma empresa que GSI, uma empresa que faz automação de educação, mas que tem esse selo de Harvard. Ele fez esse post falando do curso, e aí quando ele fez esse post, ele também colocou lá no grupo e disse que, inclusive, ele tinha assim, a gente que estava lá no grupo tinha uma certa propensão a poder entrar nesse curso e tal. Mesmo sendo pago, o curso ele é meio restrito, assim. Tem uma vaga, 40 pessoas no máximo, tá na 7, vai abrir uma turma esse ano. Aí quando falou isso, eu pensei assim, nossa, quer saber, eu acabei mestrado agora na UFO, né? Aquela coisa da federal, legal e tal, sempre quis fazer, mas é um negócio mais acadêmico, teórico, né? Eu falei assim, eu tô querendo fazer uma coisa que converse agora com o meu momento de vida. Eu quero entender mais de gestão, de mercado, de gente. Olha que curso legal. Aí eu fui, aí comprei o curso, aí entrei no curso e vou começar a fazer agora em maio. Então, assim, olha como que esse cara me vendeu esse curso. No fundo, ele me vendeu construindo conteúdo. Isso aí é legal, porque você está falando que o LinkedIn hoje ele entrega super bem no orgânico, talvez tão bem, ou às vezes até melhor do que no pago. Claro que o pago também você chega em outros perfis de pessoas, de empresas ali, né? Mas ele entrega muito bem, então, no orgânico, diferente hoje do Instagram, o Facebook, que é mais difícil às vezes de você fazer essa entrega no orgânico. Sim, né? sim. Porque, principalmente quando você usa muito tráfego pago na plataforma, ele já identifica que, assim, se você não está pagando, está achando que vai chegar aonde, né? E já dá uma segurada ali, né? É verdade. Vai despontando algumas pessoas que realmente entram na trend. Então, o LinkedIn não tem muito isso. Então, para quem quer concentrar ali, quem quer realmente produzir conteúdo, é uma plataforma mais do que ideal. Eu acho que a plataforma, assim, é a perfeita nesse sentido, e é muito grande, e assim, além daquele preconceito do tal do LinkedIn é para arrumar emprego, para que eu vou entrar, já estou empregado. Além disso, o pessoal não sabe muitos números do LinkedIn, né? Não então sabe. O LinkedIn, assim, ele tem hoje, no mundo, ele já chegou a 1 bilhão de usuários entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ele aqui no Brasil ele tem mais de 60 milhões de usuários. Então esse é muito grande, é muito relevante, e ele mantém muito firme esses critérios de não permitir desinformação, de não permitir ofensa, comunicação violenta. Então, assim, no caso, por exemplo, até desse status que eu tenho lá, eu tenho que tomar vários cuidados. Esse selo ele pode ser retirado. Ele pode ser retirado se eu fizer um comentário ofensivo, ele pode ser retirado se eu desagradar alguma minoria. Então, assim, tem todo, né, a gente pensa que a coisa acontece do nada, mas não. Há todo um critério, uma espécie de oráculo ali, né, que é uma soma de um crivo editorial humano com algoritmo, inteligência artificial mesmo. e a curadoria real.
E a gente tem que ficar atento a isso. É por isso que eu acho que o LinkedIn ele tem muita credibilidade. Assim, quem não está usando hoje tem que usar para fazer negócio. Isso é inegável, a credibilidade. E projetos futuros, o que a gente tem aí pela frente? Está pensando, Nossa, além da cidadania italiana? Tá querendo ir pra Itália? Não, vai demorar esse negócio, demora 2 anos, mas eu pensei, eu vou fazer logo. Nem sei para que vai servir, mas assim... Vai que precisa. Né? Ah, não, é. Ou resolve mudar sei os rumos lá, da nem que vida. seja pro post do LinkedIn, né? Mas eu tô vendendo. Cidadania italiana. Eu tô vendendo agora, assim, que como é que faz cidadania italiana? Não, mas assim, o tempo, esse negócio do futuro é legal você ter falado nisso. Ou para você o futuro já é agora? Eu acho que é agora, assim. Eu tenho visto assim umas campanhas, né? E é legal falar, a gente fala um pouquinho de publicidade, que eu dou uns pitacos em publicidade também, muito no LinkedIn. E dentre os pitacos que eu já dei, eu já falei daquela polêmica propaganda lá do Burger King com o saudoso Kid Bengala, né? Aí eu vou te falar qual que foi a minha opinião. A minha opinião, também fiz um post que viralizou bastante sobre a propaganda da Elis Regina, da inteligência artificial. Sim. E aí eu tive até um comentário, a chancela do Pernil, que é o cara da Alma, que fez a propaganda, e eu vi que eu acho que eu estava certo. Então, sobre a propaganda da Elis, eu acho uma bobeira terem caído em cima daquilo, achei super positiva, acho hipocrisia relacionar aquilo com, tá, assim, usando a imagem, imaginando uma bobagem, acho que... Concordo com você. A propaganda tem que ter arte, né, gente? Assim, propaganda, se não tiver foi arte pura aquilo ali. Foi arte, Nossa. foi liberdade, foi assim, originalidade. Pra mim, assim, se você tirar isso da propaganda... Não foi ofensivo, você matar ela. Né? Não foi ofensivo. Não, foi uma homenagem bonita, inclusive. A primeira vez que eu vi lá, vi umas 3 vezes ela, assim, eu arrepiei todas as vezes. Exato, eu acho que se despertou essa sensação, não tem que vir nenhuma patrulha do politicamente correto falar, Exato. Nossa, mas a música do Belchior remetia à ditadura, era uma música de transgressão, portanto vocês usurparam essa música. Não, gente, assim, se você tirar a liberdade da publicidade de usar arte como recurso, eu acho que você mata, né? No caso do Kid Bengala, eu nem achei ofensivo, eu achei que foi um erro de estratégia. Porque você acha que foi pensado todo o movimento? Porque assim, não sei. Eles colocaram a campanha, deu todo aquele rebuliço. Eu acredito que a pessoa que fez a campanha, a agência que fez, sabia que ia dar, polêmica? sim, da polêmica, gente. Não tem Eu jeito. ainda acredito que assim, eu não é minha acredito teoria. Que foi proposital, não. É o meu achismo eu também. Não sei, cara. Mas assim... Existem campanhas mal sucedidas, a gente sabe disso, e ela pode ter sido uma Mas delas. isso aí pode ser, assim, meu achismo é que foi caso pensado, mas só que tomou uma proporção que talvez eles não esperassem, e aí no final das contas tirou. Mas tem horas que eu até penso, nossa, até aquele ponto deles tirarem ali, talvez foi tenha sido pensado. Porque Burger King todo mundo estava falando do Burger King. Não teve assim, jeito. todo mundo falou, né? Falando bem ou falando mal. E assim, não sei números de vendas ali se impactou negativamente ou não, mas eu acredito também que não impactou nada e fixa a marca na cabeça das pessoas. Eu acho que assim, não dá pra gente falar que não foi isso, ou seja, pode ter sido, né? O que eu percebi nessa questão deles, eu acho que talvez nem impactaria a venda, mas assim, aí entra muito no que eu faço também na assessoria de imprensa, que é a questão da gestão de crise, né? Sim. Então assim, olha que legal, quando no LinkedIn, as pessoas que falam sobre comunicação no LinkedIn começaram a postar lá, e eu fui uma dessas pessoas, e assim, um post bombou como de vários outros, ali eu tenho certeza que o LinkedIn tem um algoritmo incrível, que ele te aproxima assim de... se eu postar pelas pessoas que eu tenho em comum com a assessoria do Burger King, que deve ser uma dessas grandes aí, FSB, Edelman, essas gigantes, máquina, com certeza eu postei aquilo ali, alguém viu e linkou para alguém, como outros influenciadores postaram também criticando. Então foi um movimento legal, porque o povo começou a meter pau lá no LinkedIn e muito rápido eles mandaram uma nota já. O CEO do Burger King mandou uma nota, ele foi mandando nos comentários das pessoas lá, de que fizeram os posts, sabe? Mostrando que não era intenção e tal, que já tinha sido tirado do ar. Então assim, se foi estratégia ou não, eu concordo que movimentou. Mas em algum momento aquilo foi uma crise para a marca. Sim, com certeza. Não para as vendas, sabe? Mas para a marca pode ter sido, porque eu visualizo que o Burger King, ele lida muito com o público infantil, né? Adolescente. Sim. Então, assim, em torno de uma hamburgueria, você tem uma mística de onde que adolescente vai, criança vai. Você não pode ir pro boteco. Na hamburgueria não vende cerveja, não vende bebida.
Então, assim, se você não comunica nem com bebida alcoólica, hamburgueria, você vai comunicar com sexo? Achei que foi deselegante. Eu também. Né? Eu também. Na minha visão. Mas o Burger King já é conhecido por campanhas publicitárias mais polêmicas também, né? De desafiar a concorrente, né? O McDonald's. Sim. Já tem algumas que ficaram bem Já tem marcantes, história. né? São mais audaciosas nesse formato. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Que bom que você veio e a gente tem uma novidade. O Rodrigo também vai estar no nosso evento desse ano, o Marketing Experience 2.0. E ele vai falar, além de tudo que ele falou aqui, de muito mais. E a gente vai ter toda a gratidão, né, de estar recebendo ele aqui e levá-lo para o evento também. Então vocês acompanhem, que tem todo um movimento aí, uma collab, né? É isso aí, gente. Não, vai ser um grande prazer. Só para fechar esse último raciocínio, eu lembrei porque que eu falei das propagandas. Para chegar num ponto de uma propaganda de um banco, eu não vou falar o nome, porque também não sei se você que tá falando. Porque eu tô cansado, você me perguntou de futuro, né? Eu falei assim, eu tô cansado de propaganda de emote que fala que, assim, uma empresa do futuro, preparada para o futuro. Porque, assim, eu não sei o que vai ser esse futuro. Assim, eu tô, assim, querendo estar aqui agora, né? Aqui eu tenho vários projetos para o presente recente, eu acho que é o que dá para controlar. Agora, eu tô cansado das marcas falarem, assim, que é um banco do futuro, uma empresa do futuro, sendo que o futuro ninguém sabe e acho que é melhor resolver o agora, né? Então, assim, esse e outras várias opiniões, outros casos aí, a gente vai contar principalmente no Marketing Experience, que vai ser um grande prazer. E só agradecer aqui pela presença, assim, eu falo rápido, eu falo muito, mas eu acho que deu para gerar informação. Foi dado. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. É isso aí. Um abraço, obrigado, pessoal. Rodrigo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Até mais.